Ó, já vou avisando. Eu vou falar de mortos, de assassinato e gente que bebe sangue. Se você é frágil pra isso, não assista esse vídeo. Aos meus 12 anos eu comprei este livro aqui, Serial Killers Louco ou Cruel. E eu acho que ele fala sobre os 14 tipos diferentes de psicopatas. Eu vou falar sobre um dos que eu achei mais bizarro e mais esquisitos, assim, na minha opinião. O nome dele é Richard Chase e ele é mais conhecido como o Vampiro de Sacramento. Considerado uma das mortes mais grotescas, bizarras e assustadoras pelo xerife responsável, Chase sofria de uma síndrome chamada Síndrome de Renfield. Síndrome de Renfield, ou mais conhecida como vampirismo clínico. Tem 4 etapas. A primeira etapa é quando a criança começa a desenvolver gosto, atração pelo sangue. A segunda é quando ela começa a se automachucar para poder beber o próprio sangue. A terceira é quando ele começa a praticar o ato de zoofagia, que no caso é matar animais e beber o sangue. O quarto estágio é quando começa a roubar de laboratórios ou de hospitais bolsas de sangue. E nos piores casos, que é o caso de Chase, é matar para beber sangue. Chase matou 6 pessoas, dentro delas 2 mulheres. Uma delas foi Teresa Walling e ela estava grávida de 3 meses. A outra foi Evelyn Mirror. Ela estava com um filho e foi morta dentro de casa. Ela foi encontrada nua em cima de sua cama, esviscerada. Para quem não sabe, esviscerada é o ato de tirar as vísceras da vítima e deixar ao lado do corpo. Do lado dela estava o filho dela também, morto com 2 balas. Evelyn foi esfaqueada pelo menos 6 vezes só no útero e foi encontrado diversos cortes em seu pescoço e uma tentativa bem falha de extirpar os olhos. Para quem não sabe, extirpar é o ato de remover os olhos junto com o nervo óptico, que é um nervozinho, aquela cobrinha que fica atrás do olho. E Chase havia usado um balde para recolher o sangue da vítima. Bom, no meio da cena do crime, no momento ali do ato da polícia estar investigando a cena do crime, apareceu Karen, a irmã de Evelyn. E ela estava procurando o seu filho de 1 ano que estava sendo cuidado por ele. Ou seja, havia um bebê desaparecido no momento. Era tanto sangue na cena do crime que acabaram encontrando pedaços do cérebro do bebê na banheira junto com sangue de Evelyn. Ou seja, o Chase levou o corpo junto quando foi embora. No meio das investigações, a polícia descobriu que uma menina de 11 anos havia visto um homem esquisito rondando a sua casa. E ela descreveu como um moço que pedia revistas velhas para as pessoas da vizinhança. Após o caso da Teresa, a grávida que eu citei lá no início, foi encontrado 2 cachorros filhotes dentro de uma lixeira mortos. E a família que estava vendendo os filhotes descreveu à polícia um homem que havia comprado os bichinhos muito desgrenhado usando uma parca laranja e dirigindo um carro. Mais tarde, a polícia descobriu que o carro era roubado. Traçando perfis baseados no que a polícia encontrava na cena do crime e o criminoso havia deixado, o perito criminal Robert chegou à conclusão de que o criminoso era uma pessoa magra e subdesnutrida, pois pessoas que mantêm uma dieta de beber sangue não têm uma alimentação muito saudável. Obviamente, né? Porra, beber sangue, caralho. Após o perfil traçado, a polícia começou a receber muitos telefonemas de pessoas dizendo que havia um homem rondando a vizinhança comprando cachorros, filhotes que nunca mais eram vistos. E descreviam ele como um homem magro, desengonçado, com cabelo comprido e usando uma parca laranja. Nisso a polícia fez um retrato falado mais ou menos e no dia 28 de janeiro de 1978, uma moça chamada Nancy foi na delegacia e fez uma denúncia que havia encontrado um ex-colega
da escola no shopping e ela descreveu Richard Chase, que ele estava muito ansioso, muito nervoso, irritado, usando uma parca laranja e ele estava muito magro e muito confuso. E agora a polícia tinha um nome, né? Olhando o passado de Richard, a polícia viu que ele era um fugitivo de um hospital psiquiátrico. Não só uma vez, ele fugiu algumas vezes. Tinha porte ilegal de armas, registros de doenças mentais e entre várias outras coisas. Não foi muito difícil achar o endereço, então a polícia foi lá e ficou de tocaia. No momento em que o Richard saiu de casa, a polícia abordou ele e ele estava com uma caixa. Ele estava usando a tal parca laranja suja de sangue, assim como seu tênis. Ao abrir a caixa, continha pedaços de pano sujos de sangue e papéis amassados. A polícia então levou ele para a delegacia e começou a fazer as perguntas. Richard não assumiu que matava pessoas, ele só falou dos cachorros que ele realmente matou. No momento em que ele estava na delegacia, invadiram a casa dele. Era um cenário de filme de terror, onde tinha muito sangue por todo o canto da casa, copos sujos de sangue, pedaços de ossos em cima da pia, facões contendo o sangue do bebezinho que estava desaparecido, 3 processadores fedorentos cheios de sangue, uma caixa cheia de coleira de animais, tanto de cães quanto de gatos, e pedaços humanos. Logo depois, a polícia encontrou o corpo do menino. No meio de todo esse processo, Richard passou por vários psiquiatras. E um deles diagnosticou ele com personalidade antissocial e não esquizofrenia. A defesa, então, pediu um veredito de homicídio de 2º grau, já que Richard, tecnicamente, não tinha culpa dos crimes que ele havia cometido. Fizeram esse pedido porque ele era insano e tal, então não tinha como ele responder pelos seus crimes. O pedido foi negado, ele foi pro corredor da morte e ele ia ser morto pela câmara de gás na penitenciária de San Quentin. Mas o fim dele foi totalmente o oposto do que foi preparado para ele. Enquanto ele estava preso, ele se medicava com um remédio chamado Sinequan. Ele é um antidepressivo, um ansiolítico e um remédio que controla o sono. Ele foi encontrado morto na sua cela porque ele se automedicou com uma dose altíssima desse remédio e teve ingestão tóxica. E dentro da cela dele foi encontrado uma carta de suicídio onde ele citava as pílulas. Eu não achei na internet a carta de suicídio porque, pelo que eu sei, é ilegal até divulgar carta de suicídio e tal. Essa é a historinha que eu trouxe pra vocês. Esse é o Vampiro de Sacramento. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo.